Você já se pegou fazendo de novo aquilo que você sabe com toda certeza que não te faz bem? Pode ser um jeito de reagir quando alguém te contraria, pode ser voltar para o mesmo tipo de relação que você sabe que te machuca, pode ser adiar de novo aquilo que você prometeu que ia fazer diferente dessa vez. Várias coisas que você pode parar para pensar aí. Só que o mais estranho não é fazer esse ato de novo, agir assim de novo. É saber que você está fazendo e no momento exato você sabe o que você está fazendo e mesmo assim você não consegue parar. Existe uma explicação bem concreta no seu cérebro para isso. E entender ele é o primeiro passo para você conseguir mudar de verdade. Então, hoje eu vou te mostrar o que a neurociência e a psicologia explicam sobre o porquê nós repetimos padrões que machucam e, que mais importante, e o que dá para fazer com isso na prática. Eu me chamo Gabriela Dias e este canal existe para transformar a forma como você entende a sua própria mente. E vamos para esse assunto com base na ciência e sem enrolação. Você já se perguntou o porquê o seu cérebro cria comportamentos automáticos? Às vezes você nem percebe, mas você já está fazendo algo que você não queria e você faz de novo, de novo e de novo. O seu cérebro, ele não está tentando te sabotar. Ele está fazendo o que ele mais sabe fazer, que é economizar energia, transformando o comportamento repetido em automático. Existe uma região no nosso cérebro que chama gânglios da base. E a neurocientista Anne Gabriel, ela passou décadas estudando essa região e descobriu como funciona a formação de novos hábitos. Toda vez que você repete um comportamento associado a um gatilho, a uma recompensa, essa região ela vai gravando aquilo como se fosse um pacote só, como se fosse um atalho. Então, depois de repetido o suficiente, você não passa mais a pensar sobre aquilo. O seu comportamento ele já roda sozinho, de forma automática. Isso existe porque se a gente for pensar em tudo o tempo inteiro, gastaria uma energia danada, assim, e o seu cérebro não tem essa energia disponível. Então ele transforma o que é repetido em automático para poder sobrar energia para as outras coisas. Isso funciona muito bem, por exemplo, para escovar os dentes, para dirigir, para amarrar o cadarço. Eu duvido que você saiba qual que é a primeira parte do seu corpo que você seca quando você sai do banho, porque já está no automático. Só que o problema é que esse mesmo mecanismo de gravar esses comportamentos repetitivos, eles gravam também os comportamentos que nos fazem mal. O cérebro ele não julga se o padrão, se esse padrão repetido ele é bom ou ele é ruim para você. Ele só registra que sim, isso aconteceu várias vezes, então isso vai para o automático. É por isso que você consegue ver o comportamento acontecendo e ainda assim não consegue parar ele no meio. Acontece também que a parte que decide o isso não é bom para mim e a parte que executa o comportamento automático não são exatamente a mesma parte no cérebro. Uma percebe e a outra já agiu. Tem um princípio na neurociência descoberto pelo pesquisador Donald Hebb. Acho que você já ouviu falar, muito provavelmente, sobre a teoria de Hebb. E ele resume isso numa frase muito simples, que é: neurônios que disparam juntos se conectam juntos. E o que isso significa? Que cada vez que você repete um pensamento ou um comportamento, o caminho neural daquilo fica cada vez mais forte. Então fica literalmente mais fácil de percorrer na próxima vez. É por isso que quanto mais tempo você tem um padrão, mais difícil fica de mudá-lo. E tem um outro fator aqui que pesa muito. O cérebro ele prefere o familiar ao confortável. Eu sei que parece um pouco contraditório, mas é isso mesmo. Entre um padrão conhecido que machuca e uma mudança desconhecida que poderia ser melhor, o cérebro frequentemente escolhe o que já é conhecido, porque o desconhecido para ele representa um risco. E o cérebro ele é programado para evitar risco antes de buscar uma melhora. E aqui entra uma peça importante. O psicólogo John Bowlby, eu vou deixar o nome dele aqui caso eu fale errado, mas ele desenvolveu no século passado o que ele chamou da teoria do apego. E uma parte central dela explica muito do que a gente vive na nossa vida adulta. Segundo essa teoria, nos primeiros anos de vida, a gente forma o que ele chamou de modelos internos de funcionamento, que são expectativas sobre como as relações funcionam e sobre o que é normal esperar de afeto, de atenção, de um conflito. Esses modelos, eles são construídos
desde muito cedo, antes mesmo de você ter linguagem para aprender o que estava acontecendo ou não. E o cérebro, ele trata esses modelos como um padrão de referência do que é normal, mesmo quando esse padrão normal não é saudável. Então, na vida adulta, a gente tende a recriar situações que reproduzem esse padrão que é conhecido. Porque o cérebro, ele está buscando o que é familiar, não necessariamente o que é bom, como eu já disse antes. Então, essa teoria explica, por exemplo, o porquê que uma pessoa que cresceu em um ambiente tóxico, de instabilidade emocional, ela pode se sentir estranhamente atraída por relações instáveis na vida adulta. E ainda essa pessoa, ela pode se sentir desconfortável com uma estabilidade, mesmo dizendo que quer a estabilidade. É o cérebro está confundindo o que é familiar com o certo. Isso não quer dizer que a infância da pessoa é uma sentença, tá? Quer dizer que ela é um ponto de partida, não um ponto final. É algo que a gente tem que olhar para entender, ter o nosso autoconhecimento, entender da onde está vindo aquele padrão, aquela atitude que a gente está tendo, que às vezes a gente não entende o porquê. Por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado no julgamento ao outro, porque você não sabe o que aquela pessoa viveu na infância. Então a gente tem que tomar muito cuidado para entender o porquê que essas pessoas repetem esses padrões e às vezes elas não conseguem enxergar que é um padrão para poder quebrar esse padrão, porque sim, é possível quebrar. O cérebro adulto, ele continua capaz de formar novos caminhos neurais a vida inteira. E essa capacidade tem nome, a neuroplasticidade. E é ela que é a razão pelo qual mudar de padrão é possível. Não é fácil, mas é possível. Durante muito tempo, a ciência achava que o cérebro ele parava de mudar depois de uma certa idade. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Os mais antigos até falam, tô velho demais para mudar. Mas hoje a gente sabe que não é assim. O cérebro ele continua capaz de criar novos caminhos neurais a vida inteira através da neuroplasticidade. Mas criar um caminho novo exige o mesmo processo que criou o antigo, que é a repetição. Só que dessa vez, uma repetição consciente, escolhida, sustentada, porque o caminho antigo ainda existe e ele vai competir pela sua atenção por um longo tempo. Na prática, o processo ele passa por 3 etapas. A primeira é identificar o gatilho. Todo comportamento automático tem um gatilho que dispara esse comportamento. Seja uma emoção, uma situação, um horário, uma pessoa. Então, antes de mudar esse comportamento, você precisa saber exatamente o que dispara esse comportamento. Sem isso, você só percebe o padrão depois que ele já aconteceu, depois que você já agiu. A segunda é desenhar uma resposta nova, pequena, mas que seja específica para aquele gatilho. Não adianta você falar, vou agir diferente dessa vez, de forma genérica. Você tem que colocar algo muito mais concreto para o teu cérebro. Por exemplo, quando isso acontecer, quando eu sentir essa emoção ou quando eu estiver perto dessa pessoa, eu não vou reagir do jeito de sempre. Eu vou agir dessa maneira. E visualiza a forma que você quer agir. Fale de forma clara o que você quer mudar, o que você quer ser melhor, digamos assim, tá? E a terceira é repetir a resposta nova, mesmo quando ela parecer estranha, porque sim, ela vai parecer estranha, porque isso é esperado. Até porque o cérebro, ele vai reconhecendo aquilo que não é o caminho daquela terra batida de sempre, que ele conhece. Então, o desconforto no início não é sinal que você está fazendo errado, é sinal de que um novo caminho está sendo construído. Repetir um padrão que machuca não é falta de força de vontade. É o cérebro fazendo exatamente o que ele foi construído para fazer. Economizar energia, buscar o que é familiar, proteger o risco do desconhecido e tudo isso que a gente aprendeu no vídeo de hoje. E eu espero que você entenda e saia daqui que isso não é uma sentença. O mesmo cérebro que gravou o padrão antigo, ele é capaz de gravar um padrão novo, com repetição consciente, com paciência, muita paciência e sem se punir pelos tropeços no caminho, porque esses tropeços vão acontecer, é normal, tá? O que eu gostaria que você entendesse aqui hoje é que você não precisa entender toda a sua história para começar a mudar esse padrão. Você precisa identificar o gatilho, desenhar a nova resposta e repetir.
mesmo se ela parecer estranha. E se você quer entender com mais profundidade quais são os padrões que estão operando a sua vida, se inscreva nesse canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Me conta aqui nos comentários, qual é o padrão que você já percebeu que repete, mesmo sabendo que não faz bem para você? E deixa um like aqui para mim, porque isso é muito importante para o canal crescer e atingir mais pessoas aqui no YouTube, entregar esse conteúdo para quem precisa. E se você estiver no Spotify, por favor, me dê as 5 estrelas, que também é muito importante. Um grande beijo e até a próxima.